No capítulo de hoje, vamos começar a falar da história das principais empresas da Bolsa de Valores de São Paulo. E como não poderia ser diferente, a primeira empresa a aparecer aqui no canal é a mais relevante de todas. Hoje vamos contar a história da Petrobras, a empresa que é orgulho nacional. Antes de começarmos, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem a sua curtida, comentem, o seu comentário é muito importante, e se puderem, peço que compartilhem o vídeo para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Agora vamos pro vídeo. Petróleo Brasileiro S.A. é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do Brasil, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 14 países, no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Em 2020, a revista Forbes Global classificou a Petrobras como a 70ª maior empresa pública do mundo. A Petrobras é uma empresa estatal brasileira de energia, criada em 1953 pelo governo federal para explorar e desenvolver os recursos petrolíferos do país. Sua história é marcada por datas e valores importantes que contribuíram para seu crescimento e consolidação como uma das maiores empresas de energia do mundo. Em 1953, ela foi criada por meio da Lei nº 2004, no governo do presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de explorar e produzir petróleo no Brasil, e a sua sede era na cidade do Rio de Janeiro. A criação da empresa partiu de uma intensa mobilização da sociedade civil, entidades privadas e entes governamentais, por meio da campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a participação direta do Estado na produção de petróleo no Brasil. No ano seguinte, em 1954, a empresa iniciou suas atividades com a perfuração do primeiro poço de petróleo em Lobato, na Bahia. Em 1961, na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, foi instalada a primeira refinaria de petróleo da empresa. Mediante a importância de se estabelecer no mercado nacional e mundial de petróleo, a Petrobras criou, em 1963, um centro de pesquisa e desenvolvimento, chamado de CENPES, a fim de realizar pesquisas sobre novas formas de exploração e produção de petróleo. Em 1963, a Petrobras iniciou a produção de petróleo na plataforma continental, com a descoberta do campo de Guaricema, na Bacia de Campos. Esse marco representou uma importante expansão da empresa para além das fronteiras terrestres do país. Além desses fatos que marcaram o início da empresa, foram momentos importantes da história da Petrobras. A criação da Petrobras Distribuidora, em 1971, responsável pela distribuição de petróleo e derivados beneficiados pela empresa, RI. A descoberta da Bacia de Campos, de 1974, localizada na costa do estado do Rio de Janeiro, sendo uma das maiores áreas de produção de petróleo do país. Já em 1997, foi instituída a quebra do monopólio da empresa com relação à exploração de petróleo no Brasil. Desse modo, a Petrobras se tornou uma empresa de capital misto, e, até a atualidade, o maior detentor de ações da empresa é o governo brasileiro. Por sua vez, em 2007, foi descoberto o chamado pré-sal, importante reserva de petróleo e gás natural em águas profundas, com enorme potencial de exploração e geração de lucros para a empresa. Também em 2007, a Petrobras realizou a maior oferta pública inicial, mas o que isso significa? Quando uma empresa vai ser listada na Bolsa de Valores, ela tem que atender a uma série de critérios, sobretudo contábeis, tais como divulgação de balanço, entre outras coisas, obrigatoriamente. Então ela pega o valor do seu patrimônio e divide eles em uma quantidade X de ações e fazem a oferta inicial de ações, também chamado de mercado primário. Após isso, a empresa passa a ter vários donos, pois cada detentor de ações é dono de parte da empresa. E após a oferta pública inicial, as ações podem ser negociadas na Bolsa de Valores, e isso é conhecido como mercado secundário. De forma simples, é dessa forma que as empresas fazem para captar dinheiro junto aos investidores quando querem ter as suas ações listadas em qualquer uma bolsa de valores do mundo. Feito esse parêntese,
Voltamos à Petrobras. Em 2007 a Petrobras fez a maior oferta pública inicial de ações da história, levantando mais 70 bilhões de dólares em capitalização de mercado. Esse evento foi fundamental para o crescimento e consolidação da empresa como uma das maiores do mundo em termos de valor de mercado. Nos anos seguintes, a Petrobras expandiu ainda mais sua presença no mercado internacional de energia, com a aquisição de ativos e participação em projetos de exploração em diversos países, incluindo Angola, Nigéria e Venezuela. Vamos falar agora sobre o pré-sal. O pré-sal é uma grandiosa área de reservas de petróleo e gás natural localizada no litoral dos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No aspecto geológico, essa área compreende 3 bacias sedimentares brasileiras: Espírito Santo, Campos e Santos. Essas reservas estão localizadas em grandes profundidades, com mais de 7.000 metros, e possuem um elevado potencial de exploração, apesar das dificuldades de extração dessas fontes de energia em águas profundas. Para isso, a empresa teve que desenvolver do zero uma tecnologia inovadora para conseguir extrair petróleo de uma profundidade tão grande, algo nunca feito antes na história do mundo. Hoje, o que está mais em evidência é a política de preços adotada pela Petrobras, que adota um sistema de correção de preços que considera as variações da taxa de câmbio e o valor do barril de petróleo no mercado internacional. Também são levados em conta na fórmula custos como frete de navios, custos internos de transporte e taxas portuárias. Isso blinda a empresa contra intervenções políticas para assegurar reajustes. Por outro lado, em tempos de instabilidade, como foi 2022 por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, a alta de preços acaba sendo quase constante e isso é sentido pelos consumidores de maneira direta. Isso é um grande desafio para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente da empresa, o Sr. Jean Paul Prates. Vamos enumerar agora algumas das principais tecnologias adotadas pela Petrobras. Na exploração e produção, a empresa utiliza tecnologias avançadas de geofísica, como sísmica 3D e 4D, para mapear as reservas de petróleo e gás em suas áreas de concessão. Além disso, a Petrobras utiliza técnicas de perfuração direcional, que permitem perfurar poços em ângulos diferentes, aumentando a eficiência da produção. No refino, a Petrobras utiliza tecnologias de última geração em suas refinarias, incluindo a hidrodesulfurização, que remove o enxofre do petróleo, e a coqueamento retardado, que produz combustíveis mais leves a partir de óleo pesado. No transporte, a empresa utiliza tecnologias de dutos para transportar petróleo e gás natural por longas distâncias, além de navios petroleiros e gasodutos submarinos. Nas energias renováveis, a Petrobras tem investido em tecnologias de energia renovável, como a produção de biocombustíveis e a energia eólica. No uso de tecnologias digitais, a Petrobras tem investido em tecnologias digitais, como inteligência artificial e Big Data, para otimizar seus processos e aumentar a eficiência operacional. Vamos citar agora os principais acionistas. Os principais acionistas da Petrobras são fundos de pensão, como a Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Via Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social, que detém grande quantidade de ações da empresa. Além disso, há também investidores estrangeiros, como gestoras de fundos de investimento, que também possuem participação significativa na companhia. Vale ressaltar que, apesar de não haver donos ou acionistas principais da Petrobras, a empresa possui um conselho de administração, formado por representantes dos acionistas, que é responsável por tomar as principais decisões estratégicas da companhia. Sobre o último balanço divulgado, temos: a Petrobras registrou lucro líquido de 188,3 bilhões de reais em 2022, o maior da história da empresa, segundo o balanço financeiro publicado no dia 1º de março de 2023. O montante é 76,6% maior que o reportado em 2021, quando a empresa lucrou 106,6 bilhões de reais.
A receita líquida da Petrobras aumentou 41,7% em relação a 2021. Fechou em 641 bilhões de reais. A receita com os derivados de petróleo aumentou 43,9%, enquanto o total recebido pela venda de material bruto subiu 24,0%. O EBITDA e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização cresceu 45% ante 2021. Atingiu 340,5 bilhões de reais. A receita líquida por exportações teve variação positiva de 22,2%. Ficou em 141 bilhões de reais. Por tudo isso, a Petrobras é a maior empresa, ou a mais representativa empresa da B3. Espero que tenham gostado do conteúdo. Peço novamente que, se tiverem gostado, deixem o like, comentem e espero encontrar todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!